E aí, pessoal, vamos que vamos nesse nossa série de vídeos falando sobre quem é quem na Bíblia. Tô super empolgada para esse nosso último episódio desse grupinho de 3 vídeos. Como eu falei para vocês, a gente pode até fazer outra série Quem é Quem na Bíblia, se vocês quiserem. Escrevam aqui abaixo, gente, o que vocês têm achado desse vídeo. Muito importante vocês contribuírem também em cada vídeo. E à medida que vocês dão um like e comentam, esse vídeo ele sobe, minha gente. Ele alcança as vidas, então seja um missionário internauta, sabe? Primeiramente, antes de começar, eu quero te dizer que eu estudei. Hoje eu vou falar sobre Paulo. Eu fiz uma votação no Instagram e dentre os personagens mais falados por vocês, eu fui fazendo algumas seleções e Paulo disputou com Pedro, né? E ganhou. Eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo, porque eu falei, meu Deus do céu, Paulo é muito mais difícil de fazer um super resumo. A maioria dos nossos vídeos é simplesmente para deixar você curioso, para deixar você sedento. Eu espero contribuir muito aí para os seus estudos e a gente não pode perder tempo nesse vídeo porque a história de Paulo é longa. Vamos lá. Bom, gente, eu precisava dividir a história de Paulo em fases, tá? Então eu vou falar em 3 fases. A primeira delas é a pior, né? A pior fase da vida de Paulo, que é quando ele matava os cristãos. Por que isso acontecia, né? Logo após a morte de Jesus e a sua crucificação e a sua ressurreição, ficou um burburinho entre os judeus e Paulo é um judeu puro, tá? Ele foi uma das pessoas que perseguiu os cristãos, perseguiu a igreja. Ele, na verdade, ele odiava o próprio Jesus e ele foi perverso mesmo. A Bíblia relata que ele matava aqueles que se declaravam cristãos. Então é muito importante a gente falar sobre essa fase, porque o fato de Paulo ter coragem de exterminar as pessoas que acreditavam no cristianismo fala muito sobre a sua personalidade, tá? Fala muito sobre ele, sobre quem ele era. Uma pessoa de uma personalidade muito forte. E alguns autores, né, alguns historiadores, eles chamam de Paulo nessa fase de touro, né? De touro indomável. E isso é muito interessante porque logo após essa primeira fase dele, lá em Atos 9:1, você vai ver a fase da conversão de Paulo. Todo mundo sabe que ele cai, né? Ele cai, não necessariamente do cavalo, tá, gente? Isso é uma coisa que já algumas pessoas parafrasearam. Depois você vai leia com calma, você vai ver que não necessariamente ele caiu do cavalo. Ele realmente cai como um touro quando é domado. Então, essa ilustração da conversão de Paulo é muito interessante, porque ela nos diz que somente o Senhor pôde derrubar esse touro, né? E como que a gente derruba um touro, né? Com o tal do aguilhão, que é muito narrado na Bíblia. Muitas vezes se fala sobre isso, né? Aquela lança que mata o touro. Então, nesse momento ele cai como um touro, né? Deus derruba ele. E ele derruba com um propósito. Todo mundo sabe que a conversão de Paulo foi um processo muito forte, em que ele fica sem enxergar e logo depois o Senhor dá a oportunidade de se revelar a ele, né? E ele é transformado naquele momento. Então aí se inicia uma segunda fase na vida de Paulo, que às vezes as pessoas pulam, mas é uma fase de preparação ministerial. Todo mundo sabe que Paulo era um cara muito preparado, muito estudado, falava vários idiomas, né? Ele de fato era um homem extremamente preparado para representar Jesus naquela geração, para ser um líder cristão, mas não foi exatamente isso que aconteceu de imediato. Quando ele chega até os apóstolos, ele é rejeitado, né? Porque ele era conhecido como o cara que estava ali há uma semana atrás matando o povo. E aí ele chega em Jerusalém e encontra com aqueles que estavam de fato fazendo a obra do Senhor, que não eram tão preparados quanto Paulo, né? Vale lembrar. Então, homens que não tiveram a oportunidade que Paulo teve de estudar, né? Não se dedicaram tanto. Então, ao nosso ver, Paulo seria a pessoa mais preparada para ser o líder do cristianismo ali, da igreja, ali no início, nos primórdios da igreja, mas não foi isso que aconteceu. Ele foi rejeitado e é incrível como o próprio Deus orienta para que ele não insista nisso, sabe? Que ele não era o momento para que Paulo viesse tomar à frente a igreja primitiva.
né? O processo foi diferente. Então, imaginem para ele, né, saber que ele podia fazer isso, mas o próprio Deus estava treinando, estava ensinando ele. Então, ele se converte em Damasco, mas ele vai para Arábia e passa naquele lugar ali um período de 3 anos. E o Senhor levanta um homem para acompanhar Paulo, né? Um homem para ser o discipulador dele, que se chama Barnabé. Barnabé tem assim um papel difícil de domar a fera e conduzi-lo na sua primeira viagem missionária. Então eles vão, sim, naquele processo ali, Barnabé meio que ensinando Paulo, mas é claro que algumas experiências comprovam de fato a transformação na vida de Paulo, né? E tem um momento muito legal onde ele repreende ali um homem em Pafos, né? Ele repreende, e aquele homem fica cego. Então, a partir daquele momento, já se começa a dar um pouco mais de credibilidade àquilo que Paulo está falando, e ele começa a avançar como líder de fato, né, do cristianismo naquele período e até hoje, né, é um grande exemplo para nós. Gente, acontecem muitas coisas nas viagens, né? A gente conhece a história de Paulo a partir do livro de Atos até as cartas paulinas, refletem, fazem um paralelo com alguns acontecimentos lá de Atos e, enfim. Se eu fosse falar sobre a estrutura das cartas e o que estava acontecendo em cada uma, esse vídeo ia ficar enorme. Então, para que a gente venha conhecer de fato o que aconteceu na vida de Paulo, a gente precisa estudar as epístolas paulinas. Não posso deixar de acrescentar, e talvez vocês já tenham ouvido falar, que Paulo, ele é o apóstolo dos gentios, aqueles que não são judeus. Mesmo ele sendo judeu, ele é aquele que dá credibilidade aos cristãos que foram se convertendo após a morte de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus, e foram se convertendo e não eram necessariamente judeus. Então, ele deu voz a essas pessoas, ele ouviu essas pessoas, ele habilitou essas pessoas para que elas viessem trabalhar nas igrejas, tá? No início, no princípio das igrejas, as primeiras igrejas que estavam sendo formadas, e isso causou uma super rebelião entre os judeus. Eles não aceitavam que aquilo ali estivesse acontecendo, que Paulo estivesse dando essa moral toda para quem não era judeu, e Paulo foi a pessoa que brigou para que eu e você, que não somos judeus, não sei se você é judeu, está assistindo aqui hoje, fizéssemos parte da igreja do Senhor. Então existe um tal de um concílio de Jerusalém, né? Às vezes em alguns livros de história da escola falam sobre esse concílio, e é exatamente isso que acontece, é um marco histórico onde traça-se regras também para a igreja gentílica, que é a igreja dos não-judeus, e a partir daquele momento a gente tem maior acesso, né, ao Senhor. E ali na segunda viagem eles têm um impasse. Paulo e Barnabé se desentendem acerca da companhia de João Marcos nessa viagem. Isso aborreceu Barnabé, eles acabaram se desentendendo e se separando fisicamente, assim, cada um seguiu o seu caminho. Então, Paulo dessa vez levou como companhia Silas, né? A gente ouve muito falar sobre Paulo e Silas, e Barnabé levou o tal de João Marcos com ele. Nessa segunda viagem, o negócio ficou mais agressivo, sabe? Paulo exercia uma influência tão grande quando ele chegava em um lugar que as cidades eram idólatras, cidades culturalmente, historicamente idólatras, deixavam de adorar os seus deuses e se convertiam. E teve um impacto numa região chamada de Ásia Menor, e ali estavam algumas das principais igrejas primitivas. E então eu anotei assim, só um pouquinho da trajetória de Paulo pelas cidades, porque eu não tenho como descrever, como eu já falei aqui com vocês. Então, Damasco ele foi perseguido, Jerusalém ele foi esquecido, em Tarso ele foi perseguido, em Listra ele foi apedrejado, em Filipos preso e açoitado, em Atenas ele foi humilhado, em Corinto ele foi caluniado. E tudo isso contribuiu para o crescimento do reino de Deus. Inclusive, um dos grandes sonhos de Paulo era chegar em Roma. Não sei se você sabe, mas a epístola aos Romanos foi escrita sem que Paulo tivesse ido até Roma. A igreja de Roma ela foi fundada por outras pessoas, que não foi Paulo. E Paulo escreveu aos Romanos descrevendo que era um grande sonho dele chegar em Roma. Só que ele chega em Roma preso e algemado, né? Como preso, ele chega depois de muitos anos, aí já é a terceira fase da história, a fase final da vida de Paulo, e ele chega
depois de ser julgado em Jerusalém, de ter sido condenado, ele chega em prisão domiciliar em Roma. Em todas as situações onde Paulo se encontrava preso, o que acontecia? Todo mundo que estava preso também se convertia, inclusive as pessoas que estavam trabalhando na prisão se convertiam. Para vocês entenderem que era um grande prejuízo prender Paulo. Alguns acham que de repente não foi justo Paulo ter sido preso, ter sofrido tantas coisas, mas o próprio Paulo reconhecia que isso fazia parte de um processo que precisava acontecer para que a gente viesse ter acesso hoje às Escrituras e aquilo que Paulo deixou, o legado que Paulo deixou. Ele fez muitos discípulos, mas os principais deles são Tito e Timóteo, né? Você vai ver epístolas direcionadas a esses dois discípulos deles na Bíblia. E ao final da sua vida ele se reconcilia com João Marcos, sabe? Aquele menino lá que ele tinha lá arrumado aquela confusão. Ele se reconcilia com ele e tem um final de vida triste, sabe? Não tem palavras para a gente descrever o fim da vida de Paulo, tanto que a Bíblia ela não relata os minutos finais de vida de Paulo, né? Talvez porque ele estivesse sozinho, né? Talvez porque ele estivesse sozinho, sem ninguém. Tantas pessoas que ele ajudou, tantas pessoas que ele contribuiu ministerialmente, e no final da sua vida não tem ninguém para ali apoiar, defender. Então, a sua última epístola, 2 Timóteo, ele faz alguns pedidos. Primeiro, que traga João Marcos, né, para perto dele. Ele pede também os pergaminhos, né, o que faz um homem, no final da sua vida, estudar. Né, gente, é só tapa na nossa cara a vida de Paulo. É um pedido muito assim que dói no nosso coração, é a capa que ele pede, né, porque ele estava num ambiente muito frio, gelado, e ele pede uma capa para se esquentar. Então a gente pensa assim, meu Deus, final da vida, você não tem um cobertor para você se esquentar. Sabe, tudo isso me constrange, toda a história de Paulo, e eu estudando isso daqui, eu me emociono e me constranjo, né? Imagina, depois de tanto que ele contribuiu e terminar desse jeito. Muitas coisas nós teríamos para aprender com a vida de Paulo, mas eu gostei muito dessa série, eu amei. Eu quero muito fazer outras desse tipo e eu quero a sugestão de vocês. Que tipo de séries vocês querem aqui, se vocês gostaram dessas dos personagens, tá bom? Esse canal é sobre isso. É sobre a palavra de Deus e é também um modo de eu compartilhar um pouquinho do meu estilo de vida com Jesus. Por isso nós temos vlogs aqui também. Então você pode dar uma passeada pelos mais de 200 vídeos que nós temos por aqui. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Fica com Deus. Um beijo.